Olá, eu sou o Tony Gonçalves e esse é o canal Doses de Sabedoria. Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre fobias. Fobia é uma coisa que judia de muita gente. Impede muita gente de fazer muita coisa que gostaria e que necessitariam de fazer. Então, por exemplo, as mais comuns são ficar em lugar fechado, ficar em lugar muito alto, no meio de muita gente, ou num lugar sem ninguém, ficar sozinho é apavorante para essas pessoas. Enfrentar qualquer lugar onde possa ter bicho. Por exemplo, você convida uma pessoa para ir a um sítio. O sítio é limpo, bem cuidado, bonito, mas dificilmente essas pessoas vão aceitar esse convite, porque elas têm fobia por animais. Olha, eu conheci gente que tinha fobia por galinha, não podia ver galinha, a galinha vinha na direção dela, ela saía correndo. Ter medo de galinha é um absurdo, mas é uma fobia. Entrar num elevador com bastante gente é fobia. Com o elevador vazio também. O elevador vazio também é apavorante para muita gente. Falar em público, nossa senhora, isso daí é uma coisa que assusta muita gente. Eu fiz um curso ótimo, diga-se de passagem, de oratória. E numa sala de aula de mais ou menos 30 pessoas, na verdade 18 acabaram terminando o curso, muitos desistiram antes, mas entre os 18 teve 2 pessoas que não conseguiram de jeito nenhum falar lá na frente. Foram até o fim do curso, mas não conseguiram. Então, durante a aula, o professor pegava cada um, vai lá, fala em público, dava um texto para a pessoa falar. E essas 2 pessoas não conseguiam falar boa noite. Não conseguiam olhar para o público, já ficavam apavoradas, uma fobia terrível. Já pensou quanto que isso atrapalha a vida profissional de uma pessoa? Você está ocupando um cargo, de repente você vai ter que, representando essa firma, transmitir para um grupo de pessoas alguma informação? Não vai, não pode. Essas coisas são terríveis. Subir num prédio muito alto é assustador. Eu, por exemplo, tenho um pouco de fobia por altura, mas eu tento superar sempre, eu tento vencer isso. E já passei por situações perigosas. Uma vez tive que subir no telhado de uma fábrica em construção e a altura dela era de 12 metros. E a escada era feita pelos pedreiros de caibro, um emendado no outro, e subir aquilo ali. Olha, chegou lá em cima, estava um calor muito forte, eu tive que ir até o teto, até o forro, até em cima. E vou dizer uma coisa, pegar naquela platibanda, quando cheguei no fim da escada, queimava. Tive que ficar procurando, não podia mexer muito, um lugar para segurar onde não estivesse queimando. Fui lá, fiz as medições que eu tinha que fazer e depois para descer. Realmente não era fobia, era medo. Olha, eu tinha medo de olhar para baixo. Então segurava bem naquela escada que até balançava, que ela era um monte de caibros emendados, não era uma escada, era uma improvisação de uma escada. Mas eu fui e desci. Fui uma vez medir a torre da TV Record, para nós fazermos a iluminação dela. Olha, lá em cima do prédio ainda tem a altura da torre e aquilo balançava com o vento, a oscilação dela, assim, diz o engenheiro, que dava de 50 a 70 centímetros. Imagina um cara medroso, uma fobia de altura em cima daquilo, balançando para cá, para lá. Mas eu tinha que ir, tive que enfrentar. E assim, diversos lugares.
Mas teve lugares que eu não consegui chegar na beirada e ficava desesperado de ver alguém que estivesse comigo chegando na beirada. Só de ver outras pessoas. Isso é uma fobia terrível. Eu tentei e consegui vencer. Isso não quer dizer que se eu for hoje no lugar eu já superei, não. Eu ainda tenho. Outro dia mesmo fui ao Edifício Itália e dentro do elevador já sentindo nos últimos andares aquela fobia. Quando abriu a porta, aquele corredor e aquela janela já deu assim um mal-estar que custei para chegar na janela. Eu vou, eu tento, eu forço. Dá a impressão que vai sair tudo de baixo. Não é a impressão que vai cair, dá a impressão que vai sair tudo de baixo. Terrível. Agora, por exemplo, tem uns prédios aí fazendo umas panorâmicas que o pessoal sai do nível do prédio sobre vidro e fica acima da rua, em cima de vidro. Eu sei que não tem perigo nenhum. Aquilo está muito firme, está preso com barras de ferro. Não há perigo. Não é o medo de cair. É o mal-estar de se chegar na beirada, já nem digo em cima. Eu fui uma vez na Chapada Diamantina, não, Chapada dos Guimarães, em Cuiabá, e lá tem essa plataforma de vidro. E eu fui, tremendo, inseguro, com aquele medo, mas eu fui, eu tenho que vencer. Agora, outras fobias, felizmente, eu não tenho. Entrar em elevador cheio, elevador vazio, andar em rua escura, andar em rua clara, falar em público, nada. Mas quem tem, sofre muito. E eu já atendi gente que veio para superar esse problema. Aí, qual é o conselho? Primeiro de tudo é fazer o que eu costumo fazer. Você tem que romper esse problema. Você tem que enfrentar. E vai enfrentando hoje, amanhã, depois vai chegar uma hora que isso não vai ser mais problema. Outra coisa boa para fazer é, antes de ir, relaxar, porque você vai já subindo para aquele local, está no elevador, já está com medo de chegar lá em cima. Então, o ideal é quando chegar no andar, antes de ir até a beirada, tentar fazer um relaxamento, tentar afastar qualquer pensamento com altura. Essa é uma. Mas durante uma terapia, vai se fazer bastante coisa para ajudar a pessoa a superar. Eu nunca fiz, para mim, uma terapia sobre isso. Eu só enfrentei. Mas já fiz terapia com gente que, se não venceu totalmente, pelo menos pegou a coragem de enfrentar o problema. Então, seja qual for a fobia, você precisa enfrentar. Porque vai ter uma hora que você vai precisar dela. Eu, quando ouvia falar em incêndio de prédios, e pensava, pô, já pensou você estar no andar lá de cima e ter que pular numa rede? É a tua salvação. Mas e para coragem para isso daí? Eu fui uma vez na Chapada, aí agora sim era Diamantina, e lá havia um morro que abaixo desse morro tinha um lago. E aí o pessoal criou uma tirolesa que você saía de cima do morro e ia cair lá embaixo na água a uns 2 metros da margem do lado de lá. Eu subi. Para subir até aquele ponto onde a gente partia, já foi um pouco temeroso, mas eu fui. Quando chegou lá em cima, bom, agora eu sou obrigado a ir. Prendi lá a corda e fui embora. Foi tão gostoso, depois a gente cai na água. Fiz isso também num toboágua enorme que tem num lugar chamado Termas dos Laranjais. Muito alto e muito inclinado. Quando a gente sai do local onde a gente está, dá a impressão que a gente não está mais encostado naquela bacia lá, aquela esteira onde a gente estava. Dá a impressão que a gente está no ar. E eu olhei para baixo, tinha medo até de pôr a cabeça para frente, pôr a cabeça mais para trás assim. Quando cai na água também e deslancha assim mais de 10 metros pela água.
são coisas gostosas, são diversões que você não pode abrir mão. Você tem que curtir, tem que ter coragem para se divertir, para trabalhar, para enfrentar situações. Eu, por exemplo, ando de avião, nunca tive problema de andar de avião. O avião está lá em cima e eu não tenho problema. O meu problema é eu estar num lugar e ir na beirada. E vamos vencendo. E vamos tentando. E se precisar de uma ajuda, estou às ordens. Tudo de bom. Aliás, eu estou pensando em fazer uns grupos de terapia para cada assunto. E esses grupos podem ser, vamos falar sobre medos, vamos falar sobre problemas familiares, vamos falar sobre situações econômicas, financeiras, vamos falar sobre o assunto que houver interesse. Faremos um grupo, 8, 10 pessoas, que tenham o problema e vamos trabalhar isso juntos. Estou às ordens. Muito bom dia, muito bom fim de tarde. Tudo de bom e olha, coragem supera medos. Tudo de bom.